Muito bem, estamos de volta com o Gazeta Entrevista, continuando aqui nossa conversa com os professores Nilson Euclides e Israel Souza, ambos professores universitários, pós-graduados, mestrado, doutorado em Ciências Sociais, já são conhecidos aqui do nosso público, e o jornalista Itan Arruda, editor do site agazeta.net, aqui da casa. E a gente falava sobre o futuro da nação, né? Um exercício de futurologia, para onde caminha a sociedade brasileira diante desse cenário atual. E faltou o Nilson e o Itan darem suas opiniões. Olha, me permita falar a respeito, dar um pitaco a respeito desse assunto. Bom, sou ruim de futurologia, mas em relação a esse caminho, eu tô percebendo um caminho muito perigoso sendo trilhado. E a política está sendo protagonista desse cenário. Eu estou percebendo uma aproximação muito forte entre política e religião. Algo que, dependendo do tempero, causa um desequilíbrio, e ainda numa população que é deseducada, desinformada e tudo, isso cria um caldo muito perigoso. Então, assim, eu estou vendo assim, jovens adotando um discurso. Nós temos aqui no Acre uma expressão que é muito própria, é um menino velho. É um menino velho, nós estamos criando meninos velhos, e meninos velhos entrando na política também, adotando uma retórica perigosa nessa simbiose aí entre política e... Quase fascista, né? Eu diria, então assim, então vai das questões das minorias que são atingidas diretamente com isso, bom, aí o debate é amplo, questão de entorpecentes. A gente precisa ter mais. O que eu acho é que o parlamento é um cenário que, por representar o povo, ele não pode ter medo do debate. E ele não pode ter medo de arriscar também. Agora, os interesses que estão em jogo ali. Como que eu respeito os interesses em jogo e como que eu respeito a qualificação do debate para a cidadania. Professor Nilson, o que é que o senhor acha? Para onde a gente vai? Olha, quando você tem um parlamento que a gente pode dividir em 3 grandes grupos, o agrobusiness, bancada da bala e a bancada da Bíblia, fica difícil você fazer uma previsão para onde a gente está indo. Porque o que o Itan está dizendo aqui é uma coisa extrema que me preocupa muito, porque hoje, semana passada, me parece, o Umberto Eco, filósofo italiano, disse assim, ele disse que a internet deu vez e voz para o idiota. Os imbecis. Os imbecis. E as pessoas, mas não é bem assim, mas se você pegar, por exemplo, filtrar o que passa na internet, você não pode se posicionar em relação a nenhum assunto, porque as pessoas já começam a mandar menino bandido para você adotar, porque você diz que é contra a maioridade penal, você é do diabo, eu sou de Deus. Quer dizer, essa discussão que não tem nada a ver com política. É intolerância, ninguém respeita mais a opinião. Qual é o grande desserviço que essa legislatura está prestando à democracia brasileira? É contaminar um debate que deveria ser político com essa questão religiosa. Quando você divide bancada da bala, porque a bancada da bala e a bancada da Bíblia, em alguns momentos, eles se misturam. Não é? Eles são... Então, quer dizer, quando você tem um ambiente parlamentar contaminado com essa ideologia, não é? Numa sociedade que passa por problemas profundos, que precisa ser transformada, que precisa de educação, que tem seríssimos problemas na área de infraestrutura, na área da educação, da saúde, tudo isso dentro de um caldo em que você vai temperar com a fé, não é? A fé no sentido aqui pejorativo, não aquela fé das pessoas que professam a sua religião no sentido de construir uma sociedade melhor, mas as pessoas que professam a sua religião e se posicionam dentro de um espaço de decisão importante que é o parlamento, dizendo o seguinte: eu sou o ungido do Senhor, ou você está contra mim, ou você está do meu lado, e eu estou do lado de Deus. Bom, se o cara está do lado de Deus, eu não tenho como contra ele. Eu vou estar do lado do diabo. Quer dizer, então ele já me colocou nas esferas do purgatório, do inferno, então o debate político se esvazia, e a gente fica discutindo, por exemplo. Nesse debate não tem purgatório não, é inferno direto. Inferno direto. Vamos correr, gente, tem outro tema. Eu já estou no inferno direto, já fui. Tem outro tema também que piora ainda mais o cenário, que é a crise econômica. Como é que a gente vai administrar tudo isso sem dinheiro para tocar o país? Professor Nilson. Não, Israel. Vamos lá, Israel. Começa, Israel. Vou fazer uma reflexão de cunho mais amplo. Vale observar uma coisa. Fernando Henrique saiu de seu segundo mandato desgastado. E não, por acaso, não conseguiu eleger o Serra. E o Lula, naquele cenário em que o PSDB estava desgastado
como representante da elite. O Lula chega ao poder representando esperanças, chama um empresário para o vice, se alicerça nos movimentos sociais, ganha o favor dos pobres e a elite tem que engoli-lo. Não porque goste dele, mas porque ele conseguiu formar uma colisão instável, mas conseguiu. O problema é que o caminho que ele seguiu, alimentando algumas grandes empresas, não sustentou por muito tempo a economia. Os juros altos continuaram aumentando o banco, mas os lucros do banco, e mais cedo ou mais tarde esse negócio desenrola. Vem a Dilma, que não tem o carisma dele, que não tem a capacidade dele, os problemas econômicos que ele semeou, agora ela está colhendo. E nós temos aí vários sujeitos agora se insurgindo contra o PT, porque a funcionalidade política que ele teve por de cima não tem mais. Porque o problema com a Dilma não é quanto ao projeto, porque ela está alimentando algumas empresas, cortou dinheiro da saúde, da educação para alimentar a empreiteira e também continua alimentando os bancos muito bem. Então o problema não é com o projeto. O problema é que nesse momento eles estão percebendo que é possível disputar a liderança política. Então agora, nesse momento de crise em que ela vai fazer esses cortes, nós vamos deixar a juventude ainda mais desamparada. E aquilo que o governo não buscar com a educação e com a assistência, como é que vão buscar? Com a polícia, com o encarceramento. É esse cenário que a gente está vendo. Esse cenário é um cenário de crise econômica e é também um cenário de crise política. E o povo não ganha nem quando o Eduardo Cunha faz as coisas, nem quando a Dilma faz as coisas, porque necessariamente eles não estão em lados opostos. Ambos estão, o legislativo e o executivo, propondo políticas de austeridade econômica, fiscal, política, social e etc. Professor Nilson, é o senhor que acompanha a política 24 horas. Ano passado nós tivemos a campanha eleitoral. 24 horas é força de expressão. A gente teve a campanha eleitoral e muita coisa foi prometida, né? Se a gente pegar os programas eleitorais do PT e comparar com a realidade atual, tudo que foi dito não foi feito. E tudo que se dizia que não ia ser feito, está sendo feito. É diametralmente oposto. Isso decepcionou mais ainda a sociedade brasileira? Como é que o senhor avalia o impacto disso? Primeiro que campanha é campanha. Governo é governo. Né? A gente não... eu acho que as últimas eleições foram, no Brasil, isso aí é pedagógico. Agora, o problema do governo, do atual governo, o governo Dilma, é que a diferença entre a campanha, o discurso de campanha e o governo efetivo é realmente uma distância muito grande. Né? São ações e são atitudes que o governo vem tomando. Eu não vou discutir se são necessárias ou não, se está dentro de um projeto maior, isso não interessa. A distância em que, do discurso de campanha e o discurso do governo hoje, que foi eleito, é muito distante, é muito grande. Então essa distância é um problema complicado, porque nós também temos um chefe do executivo, como o Israel disse, que não tem uma habilidade política nenhuma. A Dilma sofre de um problema de ouvir e de enxergar terrível. E está muito mal assessorada. Se você pegar os discursos da presidente em defesa da reforma fiscal que ela está propondo... Enaltecendo a macaxeira. Quer dizer, são coisas tão descabidas, fora do lugar, que a gente começa a pensar o seguinte, afinal de contas, o que está... O PT sempre, historicamente, teve bons quadros, né? Pessoas que tinham uma capacidade de síntese, e, de repente, no momento em que o partido precisaria ter, digamos, esses assessores, essas pessoas, essas cabeças pensantes, é nesse momento que o governo não tem. E o Lula? O Lula disse que o governo está no volume morto, a Dilma está no volume morto, ele está abaixo do volume morto. Ele não seria o salvador nessa hora? Não existe, não tem salvador da pátria. Eu até arrisco dizer que a viabilidade de uma candidatura Lula para 2018 já não é tão certa como era há um ano atrás. Né? Saíram pesquisas aí, coisa de 15 dias atrás, em que o Lula não está mais à frente. O Aécio, me parece que... É claro que qualquer pesquisa hoje em dia no Brasil... é bobagem, mas é um parâmetro. É um parâmetro, né, para você aferir. Agora, eu acho que a liderança do Lula nesses últimos 2 anos, ela tem se desgastado muito. Eu acho que o Lula também está encontrando uma certa dificuldade, porque também são muitas atrapalhadas. Atrapalhadas por parte do governo,
descumprimento de compromissos sociais com grupos e setores da sociedade civil organizada que o partido não cumpre. E, por outro lado, você tem uma liderança, uma chefe do executivo que tem uma dificuldade tremenda de negociar com o parlamento, uma dificuldade tremenda de se comunicar. Quer dizer, o partido então vive, o governo vive hoje, talvez o pior dos mundos. Por outro lado também, nós não podemos ser otimistas com a oposição que a gente tem. Eu acho que se tem uma coisa negativa que um governo do PT nos últimos 10 anos deixou como herança para o Brasil, foi ter produzido uma oposição medíocre. Eu vou lembrar aqui uns amigos, como Renan Calheiros e o próprio, não posso dizer que o Eduardo Cunha seja um amigo, da Dilma Rousseff e o governo dela, né? Mas o que o Senado fez, por exemplo, em relação ao aumento a votação que garantiu o aumento para o judiciário, por exemplo. De propósito, que é para Dilma vetar e se desgastar com o judiciário. Foi uma jogada que eu vou lhe dizer uma coisa. O Renan Calheiros colocou a fatura do não na mesa da presidente Dilma Rousseff, sendo quando isso poderia ter sido estancado ali no próprio Senado. Mas, Itan, você que é, além de jornalista, é economista. Não diga isso. Mas você está quase lá, concluindo o curso de economia lá na UFAC. Não foi jubilado ainda, vai terminar. Como é que você vê a saída econômica para o país? O que é que você enxerga? Qual seria o caminho para, a médio e longo prazo, sair dessa crise? Outro dia eu vi uma postagem interessante de professores da UFAC, tentando fazer uma reflexão, se contrapondo à retórica da crise. Né? Foi bem interessante, porque todos ali que falaram combatiam essa ideia de que nós vivemos numa crise, do ponto de vista especificamente da economia. Olha, tudo bem, eu acho que o governo, em vários momentos, acena com possibilidades de ganhos reais para os professores universitários. 3 ou 4 vezes sentaram para conversar e combinar as coisas, e o governo federal não cumpre o que combina. Então, assim, fica uma impressão de um governo que não cumpre aquilo. Eu discordo completamente dessa ideia de que campanha é campanha e governo é governo. A gente precisa aproximar mais essas coisas, porque senão a gente fica com uma presidente da República totalmente fragilizada como está agora. Mas aí vendendo uma ideia na campanha e tendo que executar a política de uma forma completamente outra. Ainda sobre a economia, agora puxando mais para o cenário regional. A gente acompanhou aí recentemente anúncio de investimentos, por exemplo, de uma ferrovia bioceânica. Um investimento chinês em parceria com o Brasil, Peru, etc. E há uma expectativa positiva em relação a isso. Como outras iniciativas, vocês acham que seria uma solução? Seria um cenário mais positivo? Olha, a nossa necessidade de refletir a respeito desse assunto não coaduna com a pressa chinesa. Porque a China, assim como anunciou investimentos no Brasil, já está há bom tempo no norte da África, tem investimentos, inclusive, fazendo um outro canal paralelo ao canal do Panamá, na Nicarágua, se não me falha a memória. Então, assim, nós precisamos refletir mais, discutir mais a respeito desse assunto. De repente, de uma hora para outra, vem agora a salvação em trilhos para o Acre. Eu acho que, eu não estou falando, não sou contra, quem sou eu para ser contra a ferrovia? Mas o problema é que isso precisa ser melhor debatido. Estou achando assim, que o debate está com muita pressa e a gente não está fazendo as reflexões necessárias. Nosso tempo já acabou, viu, gente? Mas dá tempo ainda de fazer uma conclusão aqui para a gente arrematar essa conversa. Eu só queria, quando eu digo para você que campanha é campanha e governo é governo, eu estou me espelhando na democracia e nos partidos que nós temos. Atuais, né? Atuais. A minha análise é concreta, é o real. Do ponto de vista de uma democracia plena, de partidos organizados, de governos compromissados, de políticos éticos e responsáveis por um projeto de Brasil, um projeto de nação, nós não estaríamos falando disso. Não tenho dúvida, né? Tenho dúvida. Agora, com relação à democracia que nós temos, com os partidos que nós temos, campanha é campanha. Isso serve para nível nacional e estadual, em todos os estados da federação. Então, no Brasil, campanha é campanha, governo é governo. E a distância entre campanha e governo, a cada nova eleição, elas se distanciam cada vez mais.
Isso reflete na descrença que a população tem com a classe política e nessa certa desesperança que nós temos em relação à nossa classe política. Professor Israel, para encerrar o assunto, quais são suas impressões, como é que o senhor vê esse cenário e o que pode se fazer para sair dessa situação? Estamos muito mal assistidos. Nós temos duas oposições que não representam alternativa absolutamente nenhuma. O que representa o PSDB é a viagem de alguns senadores para Venezuela. Papagaiada, para falar de uma maneira bem simples. Mas nós temos outra oposição e essa é alimentada a pão de ló pelo governo. Porque a Dilma aprovou o projeto do Parlachopre para fazer as vontades do Cunha. Então, essa oposição que é representada pelo PMDB, é uma oposição sui generis, porque ganha quando o governo ganha e ganha quando o governo pede, e já tem gente aventando a possibilidade de eles, depois de sangrarem muito a Dilma, sangrarem muito Lula, sangrarem muito o PT, lançarem um candidato próprio. Se chegarmos na próxima eleição e tivermos outras forças governando, eu tenho uma impressão muito forte de que o Brasil pós-PT será muito pior do que o Brasil com o PT por culpa do próprio PT. Gente, obrigado pela vinda de vocês aqui e você que nos acompanhou também. Olha, professor Israel Souza, professor universitário, professor Nilson Euclides também, doutorado, aqui mestrado. Então são cabeças pensantes. Dan Arruda, jornalista, economista, contribuiu muito aqui com o debate para você, telespectador, que sempre nos dá o prazer de tê-lo como nosso ouvinte e telespectador. Gente, obrigado mais uma vez. Na próxima a gente estica mais essa conversa. Eu que agradeço. Eu agradeço também. Uma boa noite a todos. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo. A gente ainda volta daqui a pouco com mais uma boa conversa. Não saia daí.